E hoje estamos no mais um Tailândia Podcast. É a segunda semana aí que a gente está gravando direto. Não sei o número do capítulo que a gente não marca os capítulos. Estamos aqui com a Cíntia Aquino, Cintia Aquino. jornalista, radialista, mestre de cerimônia, o que mais? Apresentadora cultural, de eventos culturais, apresentadora de palco. E qual que é a rádio Rádio Atividade FM 107,1. e o programa? Programa Junto e Misturado. Lembrando que a Rádio Atividade é a sua rádio sertaneja, viu? É a É a, prim- piada, né? é a Eu primeira vim. rádio sertaneja do Brasil. É, É, e há quanto tempo que você faz radialismo, Lúcia? tô desde 2019. 2019. Antes você já era jornalista? Jornalista, foi tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo? Entrei pra rádio, daí peguei o registro de jornalista, depois, né, no ano seguinte. Fui pra rádio. Na verdade, eu já apresentava vários eventos. Foi assim que eu fui pra rádio. Eu recebi o convite, Como mestre de cerimônia, no caso, né? Ou não, como não? apresentadora de palco. Fazia mestre cerimônia também, mas é porque o mestre cerimônia, ele é diferente do apresentador de palco. É importante a gente falar isso Eu aqui. achava que era tudo a mesma coisa. Não. O mestre cerimônia, ele segue um roteiro. Ele segue um roteiro, então, de acordo com o evento. É uma solenidade de lançamento de obra, lançamento de pedra fundamental, de entrega de obra. Cada um tem um roteiro diferenciado. E aí, o mestre cerimônia, ele segue aquele roteiro. Aí, eu sou especialista em cerimonial legislativo, ou seja, que envolve autoridades, deputados, governadores, senadores. Então, aí o mestre cerimônia trabalha com isso, cerimonial legislativo trabalha com isso. Então, tem toda uma hierarquia. Quem fala primeiro, quem fala depois, quem fala por último. Se eu for convidar 6 pessoas para subir ao palco, eu começo chamando da pessoa mais importante, mas na hora da fala, quem fala primeiro é a pessoa menos importante, e quem fecha a fala é a pessoa mais importante. E como é que eu sei disso em cada evento? Cada evento é um evento, então cada evento tem essa análise. Então, ser especialista em mestre de cerimônia e cerimonial legislativo, ele demanda ter entendimento aí de decretos e leis Tem que ter um para fazer. estudo, né? As pessoas às vezes acham que ser mestre de cerimônia tem que ter voz, né, e não ter vergonha no público. Na verdade, você tem que ter o estudo. O curso que eu fiz de cerimonial legislativo, ele é um curso de extensão, né? Existem vários outros cerimoniais legislativos, online, vários, mas assim, eu fiz um curso de extensão na faculdade e desde então, na verdade, eu fiz o curso porque eu já trabalhava com isso, senti necessidade de ter um entendimento profundo. E aí eu fui lá e fiz o curso. Mas aí você é formado em jornalismo, é isso? Publicidade. Publicidade. É isso que é porque eu estava com uma dúvida, né? Porque hoje em dia tem muitos comunicadores, né, espalhados por aí. E nem todos são formados em jornalismo, nem publicidade, nem que são áreas da comunicação essa. Sim. É, aí eu queria até pedir uma dica aqui, porque a gente vai assistir os vídeos quando a gente está entrevistando as pessoas, a gente vai ver onde é que a gente erra mais. E aí eu descobri que eu sou pior que o Faustão, hein? Que eu falo mais que os convidados. É, Mas às vezes isso é normal, porque não deveria ser, mas às vezes é normal. Quando eu comecei também, e às vezes até hoje eu faço isso, porque eu falo muito para tentar contextualizar o entrevistado para ele entender o que que eu estou querendo falar. Porque às vezes se a pergunta é muito aberta, ele vai responder de repente da vivência dele. Se a gente quer direcionar para uma resposta e acaba contextualizando. Ao contextualizar, a gente fala muito. Mas com o tempo é a prática que vai fazendo isso com a gente. A gente vai entendendo, por exemplo, a rádio me ensina muito. A rádio me ensina que a cada 30 segundos eu tenho que falar alguma coisa. 30 segundos é o comercial que você escuta na sua casa, no rádio, e você escuta uma propaganda perfeita. Você recebe a mensagem do Tailândia, que tem a promoção A, B e C, e o telefone é esse, o endereço é esse, se você quiser pedir, o WhatsApp é esse. Pá, em 30 segundos você escutou. A gente vai escutar uma entrevista nossa e demora 3 minutos para fazer uma pergunta. Que saco! Imagina o tanto de pergunta. Então, assim, a rádio ensina a gente a ter essa dimensão de divisão de tempo para falar. Que a rádio vende tempo, né? Quando a gente vai ter um anúncio lá, vou anunciar você 4 vezes e tal.
vai anunciar 30 segundos só. Ué, mas seu programa tem 2 horas. Mas é no meio do programa os É anúncios. durante o programa, né? No meio do Uhum, programa. E a rádio tem a maior audiência de Brasília, né? É uma das uhum. rádios mais ouvidas. E é a antena mais forte que tem em Brasília. A Radioatividade FM, você sai de Brasília rumo a Goiânia, Caldas Novas, ela pega muito longe. Você pode botar as outras rádios juntos, se você não entrar na internet. Se a internet funcionar no caminho, você escuta. Se não, não escuta. A Atividade FM, eu falo, a gente faz uma brincadeira. Eu quero saber quem está mais longe de Brasília agora, fala aqui com a gente. Aí vem Cristalina, vem o Naí, Partes do Goiás e de Minas também, Minas né? também. Esses dias um caminhoneiro, ele estava no caminhão, ele falou: vou mandar um alô aí para Radioatividade, queria pedir uma música e tal, que eu tô aqui saindo de São Paulo para Bahia, eu e meu amigo fulano de tal. Eu fiquei pensando, cara, onde será que essa pessoa tá, né? E pega muito longe. Então, dependendo. Por quê? Por conta da rádio, da antena. Então, a antena da radioatividade é a antena mais potente. E aí alcança muito mais lugares. Isso vai influenciar, obviamente, em Na toda a quantidade audiência. de pessoas que escutam, Na né? audiência. Então, quando eu falo 30 segundos da radioatividade, é diferente de eu falar 30 segundos em outra rádio. Transmite também pela internet. Ela tem acompanhamento ao vivo, mas assim, não é YouTube que você volta e vê depois, é só ao Uhum. vivo. Né? Você entra no site radioatividade.com.br, dá play e acompanha. Ao vivo ali. E a audiência da Inclusive, internet se compara com a, lá na quem está rádio, escutando pela rádio? eu acho que não. Acho que não. Porque eu acho que a rádio é um pouquinho diferente. A rádio as pessoas ligam, e tá assando sua carne. Tem ouvinte que fala assim: Tá lavando uma louça? Cíntia, boa noite, eu queria ouvir uma música do Sérgio Reis. Eu tô aqui fazendo o almoço de amanhã, mas um pouquinho da janta também. Aí a gente entende que a pessoa tá fazendo a janta e já resolveu temperar a comida de amanhã. Tô temperando o frango e tal, porque amanhã eu vou pra missa. E quando eu voltar, é só botar no forno e rapidinho já tá pronto e saboroso, porque vai apurar desde hoje. Você entende? Você se torna um companheiro daquela pessoa. A rádio faz isso. E se ligar, você já ligar num computador, você já quebra aquilo que o rádio traz. Naturalmente, né? Já quebra. Então, eu acho que eu, por exemplo, não escuto rádio eh, no celular, porque a radioatividade, se entrar no site, você vai acompanhar. Hoje em dia já tem rádios com aplicativos, mas eu não entro. Eu só escuto rádio no rádio. Era isso que eu ia te perguntar, porque a internet ela meio que tomou a demanda assim da rádio, da TV, né? E como é que as rádios se preparam para poder navegar nessas entrelinhas aí que ficou meio espaçada, né? Entre internet, TV e rádio. Aí que está um engano, na verdade. São públicos diferenciados. O público de rádio não é ele, nem sempre é o mesmo da internet. E no início da internet, a internet era uma grande ameaça para as rádios. Mas hoje as rádios ficam muito tranquilas. Isso não influenciou nem na venda do tempo da rádio, nada disso. São veículos diferenciados, assim como é TV, é rádio, é internet. A forma de trabalhar é diferente. E as rádios não se sentem ameaçadas, não. Não entendi. É porque antes eu via muita gente escutando, né? Às vezes interferiu só no meu meio também, né? É, Não, interferiu de alguma forma, mas não é é, uma grande ameaça. antes eu escutava de manhã, eu não lembro, tinha uma vinhetazinha da atividade que ficava na minha cabeça, assim. E agora você faz o que de manhã? É, qual que é o número da 107,1. 107,1? Não, agora de manhã, assim, era de manhã eu tinha uma dinâmica diferente de hoje, né? Antes eu acordava para ajudar minha mãe a lavar o bar e ligava a rádio. E agora? Agora eu não acordo, eu acordo bem mais tarde. Então o problema não foi a internet. O problema foi a sua mudança de A hábito. rotina, Se né? você acordar de manhã, você vai fazer limpar de novo, acordar mais cedo de novo para limpar o Tailândia e tal. E hoje também não. Agora, a internet, por exemplo, eu quero ouvir só Gustavo Lima. Aí eu vou lá na internet, os melhores de Gustavo Lima, dou play, Uhum, maravilha. Mas no normal, se eu não quero fazer meus afazeres ali, eu não quero ficar parando para botar o play, ou você tem uma playlist Deezer, Spotify, porque isso uhum. realmente mudou. Mas o que eu quero dizer é que tem esse seu público, mas não atrapalhou a rádio. A rádio continua aí. Nenhuma rádio fechou.
Então, às vezes, o falar que a internet influenciou diretamente na rádio, como estou lá dentro, vejo que não. O WhatsApp da radioatividade é uma coisa estrondosa. E usa, né, as ferramentas da internet para poder interagir com o público, né? O WhatsApp? O Ficou até WhatsApp é uma melhor, né? coisa. O WhatsApp da radioatividade, eu nunca vi isso. Assim, não fui nas outras rádios, mas atividade a gente fala, ó, vai. Quem ligar aqui vai ganhar um kit Tailândia. É um copo rosa para sua mulher, um copo roxo para você, a caneta Tailândia e de quebra vai levar 3 sacos de gelo que é para você botar sua cerveja para gelar e tal, tal, tal. Manda um zap aqui agora falando, eu quero ganhar o kit Pipoca. Tailândia. O quê? Trr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 r
para outra rádio. Uma rádio nova que estava começando, estava investindo em grandes programas e comprou o nosso programa e levou para lá. Nosso programa é do Henrique Moronari, um dos maiores comunicadores aqui de Brasília também. Já ganhou 4 prêmios aqui como grande comunicador. É um cara muito bacana. E ele é um locutor, não é aquele tradicional, que as pessoas acham que o locutor é só aquele que tem vozeirão e tal, e na verdade não é. Ele é um locutor extremamente interativo com o ouvinte e já ganhou muitos prêmios por isso e de uma energia maravilhosa. E aí o programa do Henrique Moronari, ele me convidou para ser voz feminina lá, depois chamou outro colega, depois chamou outra menina. Então nós somos uma bancada hoje de 5 pessoas, e aí a gente fala de todos os assuntos. E aí essa rádio comprou o nosso programa e levou para lá. E lá nessa outra rádio, a diferença de audiência era absurda. Eu costumava falar, gente, será que se eu falar que tem uma caneta de ouro, vai acontecer o que acontecia na atividade? Sendo que na atividade, se eu falar, a gente tem um boné aqui que o Vigão assinou, você vai ganhar. Trrr, mas chove. Chove que se demorar muito, a gente tem que ficar buscando Ela já tem aquela conexão com Total. quem tá ouvindo. Aí também tem quanto tempo a atividade? Ixi, eu nem sei te dizer quanto tempo tem. Só sei que eu tô lá desde 2019, já vão aí 4 É, anos, porque é né? um bom tempo a atividade, né? 4 anos. A atividade é muito. Atividade e Jovem Pan, os mesmos donos, né? Uhum. A atividade de Jovem Pan. Já tem um bom tempo aí. E agora o que me encanta na atividade é que ela é especialista, só toca sertanejo. Você não vai ouvir um Rapa, você não vai ouvir um Charlie Brown. Deve ser por isso que eu não escuto muito, Você não porque vai ouvir. eu escuto mais o Rapa, Charlie Brown, assim, as músicas mais, vamos dizer, alternativas, né? Então, assim, lá não, lá é só sertanejo. E o que eu fico, assim, encantada, porque ela não perde audiência por isso. Ela não O perde. público do sertanejo é muito Porque forte. quando você pensa Mas o sertanejo deve ser o estilo mais forte que tem no Brasil. Sertanejo é raizão, né? E assim, aí a radioatividade consegue fazer diferença nisso. Ela tem um dos programas que tem maior audiência na rádio, é o programa do Viguinho, segunda a sexta, 18 às 20 horas, clássicos do sertanejo. Você vai ouvir o que você cresceu ouvindo, Uhum. de Sérgio Reis para trás, Léo Canhoto e essa galera toda das antigas, Uhum. entendeu? De segunda a sexta. Mas em outro horário vai passar as melhores de alguém, As enfim. Ele atuais. consegue, a rádio consegue trabalhar dentro do mesmo universo, mas fazer diversas coisas, Sim. né? E a audiência tá lá. O que tem na rádio que nem todo mundo sabe que é legal falar? A rádio tem, eu costumo falar de ouvintes profissionais. Cara, tem ouvinte que o cara escuta o dia inteiro, ele monta a casa dele. Ele ganha um fogão, ele ganha TV, ele ganha Porque tudo. sorteia muita coisa, é isso? Sorteia, né? Liga pra pessoa, se falar tal frase. Tem isso Não, ainda, né? tem. A gente fala, se você ligar, anota a frase. Quando a gente ligar, você tem que atender E falando isso. falando. Tem Aham. tudo isso. Então, assim, mas os ouvintes ali, que eu chamo de ouvintes profissionais, os caras são. O cara quase vira um Ninja. locutor. Os recadinhos dele, ó, o melhor recado que chegar aqui no WhatsApp agora, os caras falam melhor que a gente. Mulher fala melhor que a gente. Então, assim, os caras escutam a rádio o dia O tempo inteiro. O cara inteiro. fala o slogan. Radioatividade, a rádio é show, era um slogan. Hoje a radioatividade é a sua rádio sertaneja. O cara muda, ele pega a vibe e vai embora. Então, E é mais ou menos nesse formato do podcast, né? A rádio lá, dinâmico ou não? Porque e é ao parece que vivo. o podcast surgiu daí, né? Meio de uma fusão da rádio. Provavelmente. Eu acho que eu sempre falo, gente, eu acho que a gente tinha que gravar
o programa aqui, porque é a mesma coisa. É só botar uma câmera, né? A única diferença é que a atividade, sei lá, deve estar ali ao vivo ali, umas 50 mil pessoas por minuto. Aham. É uma coisa Tem uma maluca. Você já audiência. imaginou 50 mil pessoas por minuto? Ave Maria. A gente não grava hoje, a gente grava depois, porque Um a gente não minuto. tem audiência, né? Deve ser, imagina a dificuldade de levantar audiência nesse ambiente concorrido que tem, que é, por exemplo, a Seu internet. conteúdo vai trazer isso. O nosso conteúdo traz isso. Por quê? Por exemplo, toda a rádio quando começa, nesse momento está começando uma rádio nova em Brasília chamada Viva FM. Nesse momento, ela fica aqui no JK. Então, se você colocar lá 101,3, você vai ouvir a Rádio Viva FM e ela só toca música. A atividade começou, só tocava música. A Jovem Pan, quando começou, só tocava música. A única coisa que o cara falava era o nome da rádio e o dial. Aí A depois que vinhetazinha da. pega a audiência que começam a vir os programas. Ah, Assim são entendi. os podcasts, assim são as lives, né? Você vê aí Pablo Tudo que Marçal. começa. Não tem jeito. Pablo Marçal começou, ele fala mesmo. A primeira live minha tinha 3 caras e eu falava, pô, só 3. Na verdade tinha um, depois no outro dia tinha 3, depois no outro dia tinha 8. E assim, 8 simultaneamente, né? Então, tudo que começa é assim. E o bom disso é porque ao começar, você começa inexperiente. No segundo, você já não começa do zero. Você já começa da sua aprendizagem de hoje, né? Sim. E assim vai. Então, a constância é o que vai deixar você melhor do que ontem. E a briga nunca é pela audiência do outro ou da outra, é o que eu posso fazer de melhor hoje. Seu, Eu tenho que melhorar, é igual, eu acho que tudo que tem é. Seu inimigo é você mesmo, né? sempre. Você ficar Sempre. bolando, botando dificuldade, o negócio não vai. De tudo. Não, eu costumo falar, eu tenho uma frase que eu falo sempre: o que a gente manda para a vida devolve pra gente. Se eu mandar para a vida disciplina na minha alimentação, eu vou emagrecer. Se eu mandar para a vida que eu quero acordar mais tarde, que hoje eu não preciso trabalhar mais cedo, vou acordar mais tarde, eu não levanto, vou para academia, eu vou continuar com o mesmo peso. Se eu puder ir mais tarde e não for, agora se eu for para academia, pegar um ritmo, igual teve uma época na minha vida, por exemplo, que eu acordava antes das 6 e a minha meta era que 6:04 no máximo era a minha primeira passada na esteira. Era isso comigo. Eu só saio da academia 8 horas. Foi uma época que eu tava magrinha, foi uma época que eu tinha ritmo de corrida, tinha ritmo de tudo. Hoje em dia eu subo uma escada e falei, caramba, vai ter que voltar a fazer exercício. Por quê? Porque eu fui atleta de voleibol, sei bem como é que é isso. E a gente vai permitindo o dia a dia nos levar. Eu costumo falar que é garrafa PET no mar. Garrafa PET vazia no mar faz o quê? A onda leva para lá, a onda leva para cá. Então, a gente tem que. Em muitos momentos na vida, nós viramos uma garrafa PET no mar, e só a gente também pode falar: não, eu não quero ser uma garrafa PET no mar. Mas só depende da gente, nunca é de ninguém. O meu melhor dia amanhã vai ser culpa minha se eu melhorar ou não, porque eu busquei ou não. Então, o que eu mando para a vida devolve para mim. Se eu buscar disciplina, boa alimentação, eu vou emagrecer. Se eu buscar fazer os exercícios na fonoaudióloga, que a gente trabalha com voz, tem que ter isso, eu vou ter uma voz melhor. Quando eu faço a apresentação de 5 dias direto, não existe bebida gelada, tem toda uma disciplina que tem que ser seguida. Agora, se a gente não seguir nada disso, você não tem qualidade em nada que você faz. E isso para a vida. Se você não exercitar fazer sua comida, você não vai fazer um almoço melhor, e por aí vai. É igual o cara que bebe todo final de semana, ou quer dizer, o final de semana inteiro, e vem apresentar o podcast rouco. Aí fica ruim, né? Mas aí, o cara que faz isso e vem apresentar o podcast Na segunda-feira. rouco, o que ele quer fazer? Ele quer deixar a marca dele. Você sabe que tudo vai virar marca, porque alguém vai Aham. falar, cara, eu gosto daquele podcast, cara. Que cara aquele, tu nunca viu? Não, Tailândia, não aquele que o cara tem uma voz rouca. Depende de como você colocar isso. Tudo na vida depende do olhar que a gente coloca, da forma que a gente Entendi. coloca. Então, rouco é uma forma, a minha marca, hein? Só gravo de ressaca aqui agora. Mas depende da forma que você Eu queria cria um que. slogan em cima disso. O Aham. rocão do momento. Mas não dá não, querer é roubo só. É, vamos beber hoje para poder amanhã voltar rouco de novo.
Uma coisa que eu queria perguntar aí, que você anota suas perguntas aí nesse caderninho. Não, na verdade eu anoto aqui alguns tópicos para não deixar de falar. Por exemplo, a gente se perdeu em um momento Aham. aqui que eu falei demais. Você perguntou se tinha diferença entre apresentador e mestre de cerimônia, que você achava que era a Isso. mesma coisa. Eu expliquei o que era mestre de cerimônia e acabou que a gente fugiu. E Então, o mestre aí, de cerimônia segue um roteiro. Vou voltar aqui para. tá. O mestre de cerimônia segue um roteiro. Se for cerimonial legislativo, tem que ser feito, tem que seguir leis e diretrizes e tudo. Qual a bandeira que fica aqui? Quem fala primeiro? Quem senta do lado de quem? O lado direito significa um poder maior, ou é o lado esquerdo que tem um poder maior? Poder de hierarquia que eu estou falando, Aham. das autoridades que vão estar no lugar. Então, mestre cerimônia tem tudo a ver com isso, não é só uma pessoa bem vestida falando bem lá em cima, nunca. Tem toda uma E o coisa. outro é. Agora, o apresentador cultural tem roteiro? Tem, porque eu tenho 3, 4 bandas que vão entrar. Depois da segunda banda vai entrar uma menininha para falar uma poesia. Depois da terceira, eu também tenho esse roteiro. Mas a apresentação de palco me dá uma liberdade de interagir diferentemente com o público. Eu não preciso falar só o que está no roteiro. Eu posso ter a liberdade de falar mais coisas. Mas cerimônia te pede isso? Não, porque evento é um organismo vivo. Tudo pode mudar a qualquer momento. Então, a gente tem que estar preparado para falar o que seja necessário na hora. Preparado para falar. Então, se você tem medo de falar em público, mas conseguiu vencer esse medo, ainda que você está brigando, lutando contra ele, mas não está preparado para as adversidades que podem acontecer no evento, que o evento nunca é certinho de A a Z. Sempre vai acontecer alguma coisa. Se você não tiver preparado para isso, também pode dar ruim. É uma coisa que eu costumo dizer que é o gatilho mental que tem todo mundo, mesmo nas pessoas que já apresentam faz tempo, dá aquele friozinho na barriga na hora de subir. Tem gente que trava, né? Que não. Agora, e a pessoa que já é acostumada igual você, até hoje dá aquele friozinho na barriga. Por que que dá? Porque são eventos diferentes. São públicos diferentes. Tem evento, por exemplo, se alguém já vieram tentar me contratar para fazer um evento de gamer. Eu só gosto de fazer eventos ao qual eu já tenho tido contato com o tipo de conteúdo que o evento oferece, para eu poder me sair bem. Eu não tenho como conversar com você agora, por exemplo, de medicina. Eu não sou médica. De comunicação eu consigo Entendi. falar das minhas experiências no palco, de tudo que eu já passei. Então, se a gente eu vou pegar hoje sertanejo, eu apresento bem. Eu vou colocar dance, boate, seja o que for, eu apresento bem. Agora gamer, não, eu já nego logo. Não pode contratar o nosso comunicador aqui que entende de gamer, que ele vai fazer melhor do que eu, né? E não tem essa questão de olho grande, quero contratar e tal, não. A gente precisa ser especialista, ninguém é bom em tudo, e a Isso. gente precisa ter a nossa especialidade em alguma coisa, né? Entendi. Então, dá o frio na barriga, porque ainda que eu entenda, que eu escolha os que eu entendo, aquele público não é o mesmo de ontem, não é o de amanhã. E a gente sempre tem que buscar eu busco uma conexão com o meu público. Você já foi em alguma festa que o DJ tá tocando a música, tá rolando, não tem ninguém na pista? Já E o DJ tá fazendo conexão com esse público ou só tá fazendo barulho? O DJ tem que botar a entendi. gente pra dançar, eu tenho que perguntar, o povo tem que responder. Tem que Se não sentir, né? É uma criar conexão com o público. Então, e aí a gente faz, por exemplo, esse ano eu fiz uma coisa muito interessante que nem eu achei que fosse fazer, mas na minha conexão com o público, que é conversar com o público, eu tenho que animar o público, eu tenho que trazer o público para o evento e tal. É, tinha Brasília Moto Festival, evento 5 dias de festival de moto, rock e tal, Globo da Morte, na frente do palco. Quem quer ir no Globo da Morte? Levanta a mão. Quem tem coragem? Tá, não sei o que, tá, tá, tá. Ah, se vocês não forem, eu vou, hein? Se vocês não forem, eu vou. Aí desci lá pra entrevistar o cara e tal, não sei o que. Falei brincando, né? Quando eu fui entrevistar lá, Cigano, quantos anos? Cigano, que era o dono do Globo da Morte. Falei, quantos anos você trabalha com isso? Ele, meu pai era circense, contou a história dele e tal, não sei o que. Ele, é você que vai com a gente hoje? Aí eu travei. E aí que eu falei, caraca, não vou não. Pensei, né? Mas aí eu lembrei que lá em cima do palco eu falei, se você não for, eu vou. E aí entra aquela coisa do, você tem palavra? Eu não posso jamais falar o que eu não vou cumprir. Uhum. Aí eu falei, hoje eu vou. Aí ele foi, deu a primeira rodada lá e tal, não sei o quê, e aí perto do Globo Passou da Morte, pertinho. o quê? Não, eu fora ainda. Aí o primeiro
Eu do lado de fora ainda. Aí ele foi indo e eu olhando lá de fora. E você próximo ao Globo da Morte, o barulho da moto. Ué, 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 ué. E eu falei, velho, não sei não. Aí eu entrei dentro do Globo da Morte. Quando eu entrei, aí eu falei, não, peraí um pouquinho que eu não sei o que. Ele não dá tempo não, Cintia, por causa da pressão na nossa cabeça. De tanto que a gente já fez assim. Então não dá tempo de pensar. Você tem que entrar agora por conta da nossa segurança. E eu falei, então bora. Aí eu já não tive mais opção nem de pensar. E aí o medo. Dentro do Globo da Morte. Você já nunca fui. Você iria? Eu não. Não, quase ninguém iria. E o que me espantou é que a mulherada levantava a mão e homem não, tá? Foram poucos homens que levantaram a mão. E aí, ele, por causa da pressão da mente dele, da cabeça que dá deles lá, né? Eu tive que ir segurar a onda e fui. Só que quando eu entrei, no primeiro momento eu tava ruim. Aí o que eu fiz para não focar no medo? Porque o medo faz isso com a gente, ele te trava. Com certeza. Falei, velho, não vou focar no medo. Se eu focar no medo, eu tô estragando o meu trabalho. Lá em cima eu falei, eu ia. Eu posso ficar com medo porque eu cheguei a entrar? Posso. Mas eu sempre luto contra o meu medo. Eu acho que eu tenho que vencer isso. E aí eu falei, o que eu vou fazer para não focar no medo, né? O cara, zum, 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 passa aqui, passa ali e tal. Porque a gente entra, fica parado aqui e ele fica aqui, tá? A moto aqui passando aqui e tal. E aí ele bota a mão na sua cabeça, ou seja, botar a mão na sua cabeça, não é que ele botou a mão na sua cabeça, ele tirou uma mão do guidão e bota na sua cabeça. Então é uma coisa assim. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer para não ficar com medo? Porque, gente, o medo é uma coisa maluca. Aí você começa a se tremer, já fica nervoso, a voz vai falhar. Aí eu comecei. Fulano de tal, na moto tal, tá fazendo a manobra tal, e não sei o que. Aí comecei a focar na locução. Ah, E entendi. esqueci o medo. Aí pronto, aí entrei nesse primeiro dia. Eu fui 3 vezes. O evento era de 5 dias, eu fui 3 dias. Ué, ficou Fui, viciado ainda. foi. Porque nesse primeiro dia eu fiquei com medo e tal. Depois eu falei, pô, é massa, é massa. Aí fui no segundo. No segundo, ele falou, você veio hoje de novo, sentiu não sei o que. Aí eu falei, não, acho melhor não, senão o público vai ficar chateado. Todo dia eu falo, só que eu que entro, o povo vai falar, eu quero ir também. Aí ele, não, vou botar outra pessoa com você. Botou eu de costa com a menina, as duas. Aí, uma de costa com a outra. E eu falei, gente, e é muito sério isso, porque você pode cuidar de você não cuida do outro. E aí, eu entrei de um lado, ela do outro, 2 motos, Não, duas mas como é pessoas. que cuida de você ali assim, da moto? Você só tem que ficar paradinho, né? Só fica parado. E aí eu falei, e agora? E fui com ela. Beleza, é Vampira. O apelido dela é Vampira. Vampira lá do grupo motociclístico Fênix. Um abraço, minha querida. Estamos aqui contando nossa história. E aí tava de costas. Acho que em algum momento ela levou um susto. Daí no susto dela ela fez assim. Quem tava atrás dela? Sim. Eu. Se eu não tivesse segurando direitinho, eu buco pra frente. Ixi, é um perigo. É um perigo. Por isso que eu falo, você tá com você cuidar de você é uma coisa, com outra pessoa. E aí, como era um globo, aí eu levantei meu pé mais pra cima pra me segurar, porque se ela fizesse de novo, eu já tava aqui no contra. Preparado? No contra. E assim, nesse dia aí eu fiquei com medo, porque eu já comecei a ficar com medo dela, passar mal dela, me empurrar dela, não Cair segurar também. ontem. E aí nesse dia eu fiquei com medo. E eu, caraca, sendo que um dia anterior eu entrei e fiquei light. Tem uma De foto boa. no meu Instagram bonita. Tem como vocês vão editar para depois colocar a foto aí? Produção. Tem uma Você foto. fala que vai e não Não coloca. coloca, não, né? Mas tem uma foto muito bonita no meu Instagram que o fotógrafo fez. Ele faz pelo buraquinho assim do Globo da Morte, né? Que são vários losângulos assim. E aí eu tô com o microfone sorrindo e a moto está bem aqui, ó. Cara, assim com a moto. Então, quem olha aquela foto fala, você é maluca, né? Eu até gravei fiz um videozinho no Instagram com meu amigo mandando áudio pra mim, porque ele falou, Cíntia, meu amor, tudo bem? Vem cá, cara, você tá maluca, é? Entrar no Globo da Morte e tal. Foram áudios engraçados. Aí eu gravei os 2 áudios e fiz um Reels pro Instagram. E fiquei pensando nisso, assim, as pessoas não têm coragem de ir. Eu fui 3 vezes. Na primeira eu fui, fiquei de boa. Na segunda, aí eu fiquei com medo por causa dela. Depois eu fui na terceira. Na terceira vez, eu queria ir para não ficar com medo que eu fiquei um dia anterior. No dia que eu fui com ela, eu falei, não, hoje eu vou, que eu não quero sentir o medo que eu senti ontem, não. Uma coisa Isso é meio... importante.
Mas é a gente vencendo a nós mesmos. Isso é super importante. Aí Uma todo mundo coisa, fala pra mim, você quer vencer a você mesmo pra ficar dentro do negócio, se a moto quebrar lá em cima? Como é que porque vai a fazer? pessoa que Não é você mais. apresenta em público, ela tem que estar com a autoestima trabalhada, né? Tem, viu? E sempre pronta, né? Sabe por que que a autoestima é muito importante nesse momento? Porque, na verdade, um apresentador, quem conduz o evento ali, ele tem que levantar um público, ele tem que interagir com o público, se é para sorrir, tem que fazer sorrir, se é para o público, se o assunto é sério, o público tem que estar com o assunto sério, não pode ter alguém conversando piadinha, tem que levar. Então, é um controle emocional, né, da gente para com o público. Mas nós é que somos o emissor dessa mensagem. E o nosso comportamento também faz isso. Entendi. Teve um dia que eu fui fazer mestre cerimônia. E foi a primeira vez que eu fiz mestre cerimônia para uma autoridade que eu gostava muito. Só que eu não recebi o roteiro com antecedência. Às vezes a gente recebe o roteiro com antecedência um dia antes, que facilita muito a nossa vida, que a gente consegue compreender ali toda a mensagem que o evento vai colocar. E às vezes a gente chega e o cara entrega pra gente na hora. Quando eu cheguei que ele me entregou, era um evento internacional. Você fala inglês? Você fala inglês? Não, Nem eu. Mas você tirou nota boa na escola? também não. Eu até gostava das aulas de inglês, mas eu não falo inglês. Então, como era um evento internacional, tinham ali 3 participantes que o que eu tinha que apresentar deles era um parágrafo todo em inglês. Nossa, Aí eu olhei e falei, caramba. E aí entra o autoestima e o autocontrole. Falei, caramba, e agora? Pensar rápido. Evento tem que pensar rápido. Aí eu mandei uma amiga minha, falei, vou te mandar uma foto de um texto aí. Você manda pra mim aqui como é que fala inglês, por favor? Meia hora antes. Beleza, ela mandou. Enquanto ela mandava lá, eu fui terminando de ler o roteiro. Aí entrou uma autoridade que eu admirava demais. Quando eu vi que a pessoa tava, eu falei, eu não acredito. Eu que vou chamar e tal. Eu fiquei muito empolgada e muito emocionada. A emoção exacerbada, assim, que eu comecei a me perder do meu ixi, controle. Então eu tinha 2 desafios. 2 desafios. falar Falar inglês e se inglês controlar. e se controlar. A emoção. Então, assim, quando eu comecei a falar, eu falei, eu vou ler devagar. Por quê? Se você ler rápido, você vai se embolar, vai enrolar a palavra, esquece. Então, eu usei a técnica de falar devagar. Só que eu falei devagar No demais. inglês No ou inglês, português. nos dois. Tudo que eu fui ler lá, eu já ia falar devagar, porque eu falei, não posso me atrapalhar. É melhor falar devagar do que errar. Do que errar feio. Em inglês. Aí eu fui e comecei a ler devagar e tal. Aí daqui a pouco a turma da produção falou: você tá lendo muito devagar, muito devagar. Eu falei: tá bom. Mas até aquele momento já tinha começado o evento, eu já tinha dado uma respirada, aí eu comecei a pegar meu ritmo bom de novo e fui. Mas inicialmente eu não gosto nem de ver aquele vídeo lá, porque eu sei que não ficou legal, não é o que eu costumo produzir, não é o que eu costumo Sim. apresentar. Né? A prestação do meu serviço não é aquela. Mas foi um aprendizado, então por isso que eu falo. Hoje eu já apresentei depois outras vezes, milhares Em de outras inglês vezes. já, de novo ou não? Não, inglês de novo não. Agora não. Agora eu já falo, alguém internacional, tem alguém internacional, o que que eu vou ter que falar? Né? Então, a gente tem que se precaver com tudo isso, porque, na verdade, a cara tá ali, né? Nossa cara acaba Uhum. sendo, a nossa cara e a nossa voz acaba sendo a cara do evento. Existe algum tipo de treino que você faz antes? Pra Tipo, voz, para ser mais eloquente, por exemplo? tem, são várias técnicas, né? Essa aqui é uma. Podcast Tailândia. Tailândia Podcast. Aí depois quando já podcast Tailândia, Tailândia Podcast. Ah, que legal. Você põe um lápis, na verdade, e você lê o texto. Quando a gente recebe o roteiro antes, a gente faz isso, né? E também da voz, destravar a língua e tal. Porque normalmente quem escreve o roteiro, Tem que começar a fazer esses é, treinos aí, né? isso é muito leve, né? Na verdade, são várias coisinhas que fono nos ajuda muito, assim, orientando, mas nem tudo eu faço, né? Mas algumas coisinhas a gente faz. Então, são várias coisas, na verdade, é o dia a dia que vai te orientando. Assim, por exemplo, se você tiver uma fono, na segunda você pode beber, no final de semana você talvez não esteja rouco, né? Porque eu não sei também do nível que vai beber. Mas
Não é pouco Mas, não, menino. mas a fono ensina dessa forma. Mas, por exemplo, gelado a gente não bebe. Eu não bebo gelado. Se eu tiver Coisa semana de gelada. trabalho, impossível. Porque Eu a nem gente pode. sabia disso. O que que aconteceu? Eu tive um evento, eu apresentei uma vez, Capital Motor Week, 2018. Nem tava na rádio ainda, tá? 2018, Capital Motor Week são 10 dias de evento. E teve um dia que a produção resolveu fazer o Dia das Mulheres. Então, só iria tocar no palco banda feminina. E elas queriam uma apresentadora feminina. Esse dia eu tive um desafio também. Quando eu cheguei, falei, cadê o roteiro? Eles falaram, não, você não fez? Então a gente tem que se virar nos 30. Acabei me virando lá nos 30 e tal. E o controle. Eu falei, não, você não me deu e tal, e dá uma confusão. Não. Gente, não adianta, o evento tá acontecendo, tem que fazer acontecer. E aí eu apresentei a primeira banda, apresentei a segunda banda. Granja do Torto, frio, um frio. E eu com cachecol, não sei o que, e frio. Antes de eu entrar, quando ela tava pra 3 músicas pra acabar assim, eu começava a pular assim, fazer polichinelo e tal, pra tentar esquentar o corpo. E aí, na terceira banda que eu tava apresentando, ou foi a quarta? Acho que foi na terceira. Eu falando, e acho que em algum momento eu puxei o ar com a boca. O ar gelado. A minha voz ficou rouca imediatamente. Eu falando, Charlie Brown, a voz já foi pro pau. E eu terminei com a voz rouca. Então, assim, entrou o ar gelado, porque eu puxei ar com a boca, provavelmente. Eu imagino que tenha sido isso. E aí bateu nas cordas vocais ali e tal, e imediatamente eu fiquei rouca. Então são vários detalhes, assim, que quando a gente desenvolve bem, tem aquela brincadeirazinha no Instagram, tem um negócio que fala assim, se não tem as manhas, não entra não, e tal, não sei o quê. São muitos detalhes que as pessoas não sabem, mas que a gente desenvolve no decorrer do dia a dia ali. Seja mestre de cerimônia, seja apresentação, ou seja rádio. Seja rádio. Rádio, às vezes, o cliente vai anunciar comigo, Tailândia vai lá anunciar comigo, né, que Tailândia vai anunciar na atividade. Ele vai. Vendedora. Aí ele me manda o texto dele. E ele me manda o texto dele, mas ele não fala. O texto dele tem, sei lá, 3, 4 coisas que trava a língua. Imagina travar a língua. Aí pode mudar, não, não pode mudar. Então a gente tem que ir lá ler e tal, tentar mudar, mas não mudar a palavra dele, mas mudar talvez de lugar para facilitar a vida. Então são várias coisinhas que tem que ser feitas assim. E é uma responsabilidade falar, né, para a pessoa. Você está anunciando um produto, você precisa dar a resposta para o seu cliente. Você precisa passar credibilidade a ponto do cara falar, não gostei disso. Né? Então, é muito sério esse trabalho, apesar de que as pessoas pensam que porque tá em evento, É porque fácil. não, e a alegria é oba-oba, não é. Tem muita coisa por trás ali que eu chego, quando eu pego evento de 3 dias, 4 dias direto, no outro dia eu fico quietinha no meu quarto, almoço e tal, e só levanto para ir pro evento Só de novo. descansando, né? Não tem outra coisa que eu não faça, porque eu sei que à noite eu tenho que prestar serviço de novo. Pô, que legal. Eu queria conectar também. Você está com um trabalho junto com a igreja, fazendo podcast, gravando. Na verdade, a igreja Nascendo em Cristo, eu fui para a igreja, a igreja tem 11 anos e eu tenho 10 anos e 6 meses de igreja, ou seja, cheguei lá logo no início da igreja e eu sou membro da igreja, não frequento, eu sou membro da igreja, participo da igreja, faço parte do corpo da igreja, com o pastor Carlos Tavares, que foi uma bênção de Deus na minha vida, que o meu comportamento e as minhas convicções de vida mudou muito depois que eu fui para a igreja. Né? A gente às vezes a gente tem uma soberba pessoal de achar que porque viveu muitas coisas difíceis, acha que sabe tudo. Não, a gente não sabe nada. Então ali na igreja todos os dias eu aprendo. As pessoas acham que igreja é lugar de santo, não. A igreja é lugar para quem quer ser salvo, para quem quer se consertar. E a gente vai todo dia e eu vou todo dia. Se eu ficar uma semana sem ir, porque às vezes eu tenho evento, eu sinto muita falta, porque ali eu recebo o direcionamento de Deus, ali eu recebo várias coisas. Meu pastor me surpreendeu uma vez, porque eu estava indo muito na igreja e eu comecei a ficar religiosa, que é diferente de ter relacionamento com Deus. Então, assim, a nossa relação com Deus ela é individual, eu converso com Deus todos os dias, toda hora, Deus fala comigo, mas é uma relação, independe da igreja, do corpo da igreja, do meu pastor, sou eu e Deus. E aí teve uma época que eu tava ficando religiosa. O que que é religiosa? Ai, não pode isso porque não é de crente. Ai, não pode isso porque não sei o quê, né?
E aí eu falei, participei de um chamamento público para apresentar um grande evento para o governo. Cara, e chamamento público, você nem sabe quantas pessoas participam daquele negócio. Nós vamos contratar apresentador de evento para apresentar o evento A, B, C, D, sei que também. Aí todo mundo apresenta seu portfólio e tal, e você vai ser escolhido dentro daquele monte de gente que também é capaz. Daí eu passei. Aí eu falei, que maravilha e tal, vou apresentar na Esplanada. Que ótimo, eu adoro o público da Esplanada, 200 mil pessoas e tal. Porque é um desafio você conversar com 200 mil pessoas no meio da Esplanada. O cara bebeu demais, quer ouvir logo o cantor que ele foi lá para ver, e o cantor que ele foi para ver é o último. É um desafio você estar no meio do cara não jogar uma latinha, alguma coisa, reclamar porque você está falando, agradecendo. Porque existem as pessoas que fazem acontecer o evento e a gente tem que agradecer. Patrocinador, apoio, Com parceria. certeza. E muita gente reclama. Tá falando demais, não tá falando demais. A gente tem que fazer jus, reconhecer, né, os parceiros. Enfim, então, com 200 mil pessoas, você não controla. Então, tem que ter mesmo uma condução, não é só estar lá. Não é só estar lá, tem que saber como fazer isso. E aí eu falei, que ótimo, eu vou pra Esplanada e tal, vou coisar. Aí quando me sortearam, falou, não, você vai pra apresentar lá na Prainha dos Orixás. E eu fui presente escola de samba, né? Já convivo muito tranquilamente com essa turma toda e tal, que é de outra religião que não é a minha hoje. E assim, respeito muito. Mas eu não queria ir, que eu falei, pô, não, acho que não condiz, né? Eu sou crente, eu tô na igreja de crente, de repente não vale a pena. Aí chamei meu pastor, um cara muito sábio, um cara mais novo, de uma mente aberta e sábio. E aí eu falei, pastor, olha, aí expliquei todo o processo do chamamento público, que é difícil, não é fácil passar. E ser contratado, seu nome sair no Diário Oficial como um apresentador selecionado dentro daquele processo. Então, assim, aí eu expliquei pra ele e tal, eu falei, só que eu tô muito incomodada, acho que eu não vou, acho melhor eu não ir, né, e tal. E aí eu vou negar e quem passou atrás de mim sobe e acaba apresentando. Aí meu pastor virou pra mim e falou, por que você vai fazer isso? Pare de religiosidade. É seu trabalho. Vá lá e faça. Aí eu olhei, cara, foi um tapa na minha cara. Porque, dependendo da igreja, pode ter pastor que vai falar assim, é do inferno e tal. Ele virou, vá lá fazer seu trabalho. É seu trabalho, vá lá e faça. E eu fui. Assim também aconteceu quando eu estava na escola de samba, que eu falei, pastor, vou sair da escola de samba, né? Tô na igreja, tô na escola de samba, são mundos diferentes, não, eu vou abrir mão. Ele falou, você assinou algum documento? Assinei. De presidente? Sim. Falta quanto tempo você deixar? Falei, 2 anos. Por isso que eu vou entregar. Aí o vice assume e a gente vai. Aí ele virou e falou assim: crente tem palavra. Se você assinou um documento, cumpra a sua palavra. Porque crente tem palavra. E daí que veio o reteté, né? Assim, a gente falou, pastor, eu falei, pastor, bora, vamos fazer um podcast. Ele, mas como assim podcast? Eu falei, a gente precisa falar para as pessoas que a gente tem que quebrar a religiosidade que existe aí fora, que é muita, e criar um relacionamento com Deus de acordo com o aprendizado, com a Bíblia, com a palavra. Né? E aí ele imediatamente topou. Falou, Tem então data vamos. para estrear já? Então, a nossa ideia é estrear lá em março, ou março não, desculpa, setembro. Mas a gente está produzindo conteúdo primeiro, né? Produzir alguns conteúdos porque a gente entende também que a partir do momento que começar a subir vídeo, não pode faltar mais não, meu querido. Exatamente. Vai subir, não falta mais. Então a gente já produzimos aí uns 3, tivemos 3 entrevistados. Andréa Teixeira, que é cantora, Joab Fabiano, missionário, né? E pastor Jairo Gregório, também que veio do Rio de Janeiro, também deu entrevista pra gente. E que nos alegra muito. É uma turma muito boa também, tem uma visão muito boa. Né? E a gente está botando muita fé, literalmente, que vai ser um sucesso, que as pessoas precisam ouvir mais de Deus sem religiosidade. Isso é ótimo. Essa cultura que você disse que eu acho importante, que existe uma galera que fica demonizando, né, todas as coisas que não são cristãs, né? E aí acaba meio que queimando o filme de quem não é assim, né?
É mais aberto para ouvir as ideias. É porque, na verdade, quando a gente começa a ouvir algumas ideias, a gente não é só ouvir as ideias, vem também do porquê que você tem essa ideia, como foi o seu crescimento, com quem você conviveu, da onde você está. Porque nós somos limitados, né? Assim, só o que a gente viveu, a gente acha que sabe tudo. De Uhum. repente, a gente está aprendendo um monte de coisa. Quando você vai para uma faculdade, você entra em outro universo, que você conhece outras pessoas e vê que o mundo não é só aquilo e tal. Então, quando você tem um pastor que ele é aberto a outras visões, ouvir outras pessoas e ele escuta, mas ele também analisa, até para entender o que que é aquilo. Porque um pastor, ele é um cuidador de ovelhas, né? Então, quando ele entende aquilo, o que que ele faz? Ele começa a falar com você, verificando aonde ele acha que pode ser ajustado, onde você pode enxergar que você pode melhorar nesse ponto e seguindo. Não precisa ser radical. Essa coisa do radical é ruim. As pessoas entram hoje, saem amanhã. Afasta as pessoas, né? E vai sair amanhã, mesmo até quem entrar hoje, sai amanhã. E hoje quem... Se Quando eu... você faz de um relacionamento, ele é contínuo. Quando você entra forçado, obrigado, você tem tempo determinado para ficar. Então a nossa intenção é trabalhar nas pessoas do relacionamento. É aqui no... né? Sim, isso é muito bom falar isso. Porque o estúdio, a gente grava aqui no Tailândia, podcast, que você acompanha todos os dias aqui. Já viu pelo canal do Tailândia, você vai acompanhar aí vários podcasts diferenciados de vários temas e tal. E talvez jamais pudesse ver no mesmo estúdio do Tailândia de outros temas um podcast cristão gravado, né? E não é um ambiente, não é nada que vai definir alguém, né? O que vai definir seu relacionamento com Deus é você mesmo, né? Aí a gente pode cair na religiosidade. E já tem Não vou página, gravar já? lá, Você... não vou gravar no Tailândia porque lá tem isso, tem aquilo, papapá. Gente, o pastor mesmo falou assim, é a porta que vai nos Sim, levar para alcançar outras pessoas, então vamos. com certeza. Pode conectar, né? Se a galera quiser acompanhar, já tem página? Tem Instagram, retetecast, @retetecast, e no YouTube é podcast Reteté. Sim, e uma pergunta que eu fiz para você antes de começar, que a gente está falando de jornalismo, os comunicadores, e você é formado em publicidade. Publicidade. E Como é eu, que eu sou jornalista e tenho um registro de jornalista? Existe uma lei que quando você trabalha como tal, comprovadamente, com veículos de credibilidade, e você já executa isso, você, no caso da comunicação, publicidade, jornalismo, aí a gente tira o registro de jornalista porque você comprova. Então, minha história com comunicação já vem de muito antes, né? Eu tenho carteira assinada como repórter cinematográfico, eu fui cinegrafista do Barra Pesada, um bom tempo. E agora, aí lá a gente aprende a fazer matéria com o repórter, filmando o repórter. Depois a gente vai desenvolvendo. E a minha vida sempre foi um contato com as Ascom, até trabalhando no governo, sempre foi com assessoria de comunicação. Então acabou que eu desenvolvi muito bem isso, né? Então hoje eu sou jornalista, tenho um registro de jornalista e publicitária, né? Que é um universo que eu também amo muito. legal demais. E aí, Vitão? Vambora? Falou Quanto tudo? tempo? 50 minutos? Você... E ele falou É pouco porque eu hoje, não Vitor? falei pouco. Se concentrando para não morrer. Eu tô muito rouco. E é bom que ela fala bem, fala, né, bastante. Aí é bom que eu só fico remendando. Pega por gentileza aí na minha bolsa. Tem um saquinho de balinha de gengibre. Melhora? Não, mas tem que. Tem que Trabalha usar. com Olha nós, aí, tá vendo? tem que ter Fica a bala de dica aí, gengibre, balinha de gengibre. própolis, tem que ter tudo isso, cara. Eu sempre que eu vou fazer um evento, eu já passo, já pego logo o saquinho na farmácia. Que A gente vai legal. passar a noite inteira, ó.
Vou pegar aqui alguém aí, mas já vai ficar a dica aí para quem tiver rouco, hein? Que trabalha com a voz, né? Ele não tá fazendo propaganda da marca, não. Tô falando Não, de vai cuidar, ter que patrocinar a gente aí, a Bahia. cuidar do trabalho mesmo, né? Por favor. Então é isso, comunicação, e comunicação é muito mágico, tá? A rádio me fez enxergar umas coisas que a gente não faz ideia. A gente gosta de ouvir o que tá lá, mas quem trabalha com rádio, a gente traz várias curiosidades, por exemplo. Tem uma senhorinha que chama a gente lá do Paranoá. E aí ela, olha, eu amo vocês, eu tô aqui ouvindo tal. Eu amo vocês. E aí a gente fala o nosso Instagram, né? E aí a pessoa começa a seguir. Aí eu respondo ela, porque eu percebo que é aquela voz, a pessoa que falou comigo, é a mesma pessoa. Então a gente segue de volta e tal. Eu entro lá no Instagram dela. Ela tem a foto dela com a televisão atrás e o Henrique Chaves no Balanço Geral. Aí depois ela atrás e o Silvio Santos. E daí ela entra no nosso Instagram e começa a seguir e comentar as nossas Virar uma páginas. companhia, né, pra pessoa. Exatamente, nós nos tornamos uma companhia. Nós nos tornamos uma companhia para as pessoas. Então, existe uma coisa chamada responsabilidade ao falar ao microfone com essas pessoas que estão nos assistindo. É uma responsabilidade falar isso. A gente não sabe se quem está do lado de lá é uma pessoa que está num momento difícil e que precisa ouvir alguma coisa boa, precisa ouvir alguma coisa ruim. Às vezes um incentivo pode acontecer alguma coisa. Nós temos uma grande responsabilidade com isso. Esses dias eu fui procurada por uma TV independente do Japão, né, para perguntar. Eles queriam que uma mulher falasse essa responsabilidade de estar com o microfone para falar com as pessoas, porque hoje em dia a fake news, né, tomou conta e tal. E aí eu falei, e eles falaram, Cíntia, pode falar com a comunidade dos brasileiros, porque aqui no Japão nós temos 200 mil brasileiros. E que eles não têm a informação que a gente tem aqui todo dia. Né? E uma coisa que eu vou deixar dica para você também aí que está nos assistindo, tudo e qualquer coisa que você vê na internet, você não precisa acreditar, né? Eu ganhei uma camiseta que eu acho maravilhosa. Admiro quem tem inteligência acima da mídia, porque não é o que vem para mim, mas o que vem para mim eu tenho que ler e não absorver, analisar. E como é que eu vou Tem que analisar? ser curioso, né? Exatamente, curioso. Como é que eu vou analisar isso? Nos comentários. Porque não é o A que vai falar para mim ou não é a Cíntia que vai falar para mim. Cíntia aqui não falou? Não sei, deixa eu ver aqui. Porque nos comentários você vai ter pró e contra você. E lendo um e outro ali, você vai tirar um equilíbrio. Daí você entende o que é aquela informação. Não faça jamais isso de ler e Não tomar acreditar e já verdade, sair né? xingando. Tomar Tomar como como verdade. verdade. Vai virar o quê? Vai virar uma garrafa PET no mar. Porque alguém mandou isso, tá indo pra lá. Ah, não é isso não, manda pra cá. Vai junto com a boiada aí, né? Exatamente. Então, analisar é muito bom. E porque você também deixa de ser ignorante, não. Ignorância que eu falo é o leigo, Uhum. não Não é balinhar. busco. É gengibre. Não fica leigo, né? Não fica perdido no assunto, enfim. Até para debater na rua depois. E a rádio, assim, lá especificamente você não falou do programa. Programa Junto e Misturado, um programa que tem enquete, música, diversão, né? A gente solta perguntas e você responde, a gente coloca no ar. O ouvinte pede música, a gente toca. Tem notícia também? Às vezes a gente faz entrevistas. É importante uma lei que foi aprovada em Brasília, como agora teve uma lei que vai beneficiar os órfãos do feminicídio. Então o menino ficou sem pai, o pai foi preso, a mãe foi morta, não tem família, vai ver de quê? Né? Então aprovou agora uma lei. Então, coisas que são importantes a gente fala, a gente traz inclusive para entrevistar na rádio para falar sobre. Existe alguma maneira de que vocês orientem o pessoal, por exemplo, igual você disse aqui, para não cair em fake news? Lá? É. Não, porque se eu falar, assim, a gente fala igual eu falei aqui agora.
né? Mas a gente não tem muito tempo para ficar explicando isso diretamente. A gente orienta, fala em Intercala entrevista. entre as músicas. Não, são poucas vezes. Porque rádio é música. Uhum. Quando você fala muito, cai a audiência. O cara liga o rádio no sábado à tarde, ele tá fazendo o esquenta dele pra noite. Tem um negócio que me deixou bastante resistente à rádio, foi aquele programa que passa, que é do governo, né? Que toda rádio passa. Voz do aquilo. Brasil. É obrigado? É obrigado. É obrigado, mas você sabe que, por incrível que pareça, eu gosto de ouvir a Voz do Brasil. A Voz do Brasil, ela diz o que está acontecendo no Senado, na Câmara, na Uhum. Justiça. E ali vocês podem escutar absurdos ou não. Então, por exemplo, quando você vê um negócio na internet, se você escutou a Voz do Brasil, você fala, mas não foi bem assim que eu vi. Entendi. Né? Então, ela é importante, querendo ou não, ela passa exatamente o que está acontecendo. Mas é chato. É chatinho demais. Mas é o que está acontecendo. Então, depende do que a gente quer ouvir. Parei de ouvir quando eu era menino, assim, porque já estava surgindo também a internet. Mas né? olha o que eu falo para minha filha. Eu falo para ela, escuta a Voz do Brasil. Eu duvido a pessoa que escuta a Voz do Brasil vai fazer o Enem hoje, ela perde quando chega nessas perguntas. Sim, vai ter mais contexto para poder escrever e até Enem, responder as perguntas concurso. alternativas, né? Exatamente. É a Voz do Brasil. Então, é aquele mal necessário. Mal que eu digo porque é chato. É É chatinho. todo dia, 6 horas, é isso? Depende. Antigamente era todo dia às 19 horas. Agora as rádios têm uma liberdade de colocar no melhor horário para não perder a audiência, por exemplo. Porque 6 horas da tarde deve ser um horário que muita gente escuta rádio, né? Muita Dentro do gente. A maior carro, audiência da tá no radioatividade, trânsito, clássicos do engarrafamento. sertanejo com vizinho, de 18 às 20. Então, assim, aí hoje as rádios estão intercalando muito. Tem gente que entra 9, tem gente que entra 8, né? Então, mas eu digo que vale a pena ouvir para ficar antenado do que está acontecendo, né? Porque ultimamente também o povo tem se ligado mais também na política, né? Uhum, E com aquilo ali é certeza. política pura, mas Porque eles falam de lei que foi aprovada. Fala o que de mais? projeto, fala de projeto que foi aprovado, fala do que do que está Das dos obras. que está sendo desenvolvido em cada É ministério, mais ou cada menos um diário oficial, né? é um diário oficial falado. E mais adequado, né, na língua. Porque a Uhum, rádio, ela tem um linguajar diferente, né? A uhum. rádio, ela conversa diretamente, bate papo ali, e ela informa a pessoa com tranquilidade. Diário oficial, você abre ali para ler também, chega, já não quer, né? Já dá preguiça. Também é chato. É chato, e a nomenclatura e tal. Mas é um diário oficial falado, né? E explicado para as pessoas terem um entendimento. E aí, o que foi aprovado no Senado, o que foi aprovado na Câmara, né? Tudo isso é informação do que está acontecendo no dia a dia. Você Ah, tem. cortou o Bolsa Família. Lá falou. Ah, o ministro tal anunciou hoje o corte de tantas famílias por causa disso e disso e disso. Quando você vê na internet, que é o que viraliza agora, fake news, o governo cortou e ponto. Não tem o quê? Lá você vai ouvir, cortou por causa disso, disso, disso. A Cintia é boa de comunicação, hein, galera? Gostei de ver. Conversa demais, é tipo isso, né? Não, Ela é gostei de tão ver. comunicativa, ela fala demais. Eu me identifico totalmente, porque, assim, eu lembro que na escola, né, eu era bem criticado por me comunicar bastante pelos professores, né? Eu costumo dizer que tinha que ter uma aula de comunicação, nem que seja dentro da artes cênicas, né, que a gente estuda, mas porque tem muita gente travada na própria escola e na vida, né? Tem muita gente travada que às vezes se fosse melhor orientada quando criança e adolescente, talvez hoje como adulto, se comunicaria melhor, se expressava melhor. Porque se expressar é importante, né? Eu quero agradecer, mas antes disso eu quero que você dê um recado aí pra galera que é comunicadora, assim como você, que está procurando se comunicar. O que você tem para falar para esse pessoal aí? Primeira coisa que você tem que fazer para você se tornar um grande profissional, por incrível que pareça, conversa com o espelho e grava. E depois assiste. Quando a gente assiste o que a gente fez, a gente começa a ver as nossas falhas, que a gente não vai gostar. Eu nunca, eu odiava os meus primeiros Eu vídeos. achei a primeira semana de podcast aí Mas um atentado aos telespectadores, porque eu falo muito. Mas a verdade, aí a gente assiste e vai alinhando. A constância é Isso. que vai fazer isso, né? Uhum. A forma de falar, o jeito de falar.
E tudo tem uma melhoria. Então começa a gravar, procura cursos. Por exemplo, eu fiz curso de locução publicitária. E aí o cara fala todo dia, online, pandemia. E aí ele falava, amanhã 3 horas, ó, o texto é esse, amanhã 3 horas eu abro o grupo, todo mundo manda seus áudios. Aí ele escuta o nosso, Cíntia, você errou assim, 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 corrigindo e todo mundo ouvindo. Fulano, você errou assim, assim, corrigindo, todo mundo ouvindo. No outro eu tinha medo de fazer o erro da pessoa e não queria fazer o meu. Online, por telefone, grupo de WhatsApp. Então, assim, eu fui melhorando bastante. Hoje eu me considero uma comunicadora diferenciada, inclusive em mestre de cerimônia, pela forma que eu levo a leitura dos meus textos. Porque elas são interpretativas. É diferente de você falar, estamos ao vivo, dedão, de gorila, pode Tailândia, cast, Tailândia. Então, Ninguém entendeu nada. não, lê seco. Aham, lê Lê seco. seco. Aham. Lê seco. Porque tá lá. Não tem interpretação, no caso. Não, mas eu faço isso. Mas tem gente que lê muito seco. Eu já falo assim, podcast Tailândia, papapá. Impostação de voz, eu já dou um movimento Tem ali uma no série de tom. técnicas, né? Tem um movimento no Tem que tom. aprender isso aí, hein, cara? Quando eu fui presidente de escola de samba uma época, e o melhor samba era o samba que ele vinha assim, e caía, levantava, e ficava mais light, depois ele subia e tal. Era o melhor samba. Esse samba sempre ia ganhar. Do que aquele que vinha. Constante. Tem que ter movimento. Tem que ter movimento. Né? Então, todos os textos que eu leio, eu tento fazer isso. Eu tento passar isso. Isso é locução publicitária, porque você tem que vender o produto. Eu tenho que falar desse copo rosa, porque o rosa é para você que gosta de rosa, independente do gênero. Bom, comprar o copo Tailândia aí, hein, galera? É, porque ele tá lindo demais esse rosa aqui. Inclusive, a Tem um minha. roxo também, Aqui, a galera. unha tá. Aqui, minha unha. Aí, ó. Tá Combinou combinando com. aí, tá vendo? Exatamente. Né? Então, assim, um copo desse aqui, você fica mais bonito na night. Porque primeiro que não é Chama as qualquer um. gatinhas. Primeiro que não é qualquer um que tem um copo Tailândia, meu É querido. verdade. Taguatinga e Ceilândia, não esquece. Tailândia aqui tá igual os velhos do dominó do centro de Ceilândia, meu amigo. Não é pra qualquer um. Porque ali você sabe que tem só a nata ali, né? Ali Não é qualquer um que entra, não, meu a querido. galera, é Ali só quem sabe jogar, que não é tem, qualquer- tem bastante formação. não é pra qualquer um, não. Ali o bicho pega. Então, assim, é igual o Copo Tailândia, é igual participar do podcast Tailândia, né? É um grupinho seleto que vem pra fazer a diferença, sendo entrevistado e passando as experiências aí pra que as pessoas possam ver. Esse canal da internet dá essa oportunidade. Isso é uma oportunidade de levantar a própria audiência, né? A nossa intenção, né, Vitão? Hoje a gente ficou de quanto aí já? Acabou já, não? É porque eu pergunto, porque às vezes a gente estende demais na cabeça. Hum? Bom, o Reteté é o seguinte. Reteté Podcast é um podcast que você vai ouvir a palavra do Senhor sem religiosidade. Você vai entender o que é uma religiosidade e você vai entender o que é relacionamento com Deus. Então, eu convido você para estar assistindo conosco aqui, que é gravado aqui no Tailândia Podcast. Tailândia Podcast não, que é gravado aqui no Tailândia, nos estúdios da Tailândia, o podcast Reteté Cast. A apresentação é comigo, Cíntia Aquino, e o pastor Carlos Tavares, e convidados. Quem são os convidados? O meio do reteté. O que é o reteté? Reteté, você tem que assistir o podcast para você entender o que é o reteté. Vem com a gente. É importante a gente ter para exatamente pautar na diversidade, né? A gente tem aqui o podcast, tem teatro, tem o de futebol, né? Que é mais futebol de várzea. E tem também o de quebrada, que é mais numa pegada de rap. Tá faltando alguém, cabeça? E o Tailândia e o Reteté, que é o cristão. Assim, é bom que dá uma quebrada, né? Até no preconceito, vamos dizer assim, né?
com a galera, porque existe o preconceito contra o cristão evangélico e também tem o preconceito do evangélico com o pessoal que não é evangélico, vamos dizer Isso assim, que eu né? ia falar, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que é de um e de outro, aí entra a religiosidade se for do lado do cristão, né? Porque eu não vim ver aqui, não veio aqui beber, não veio aqui farrear, não veio aqui nada, veio aqui trabalhar, veio aqui Sim, disseminar a pregar a palavra do palavra de Senhor. Deus. Isso. Então, não tem nada a ver, vem, faz o trabalho e vai embora, né? Agora, as pessoas que têm conosco, infelizmente, é porque outras pessoas fizeram mal a ela. As pessoas só medem o próximo pelo que ela já viveu. Então, se alguém fez mal, se alguém criticou, se alguém forçou uma barra, se alguém questionou, essa pessoa tem um certo trauma e aí, de tabela, ela só está fazendo um reflexo do que ela já viveu lá atrás. Então, aí cabe a nós também nem sentir isso, mas não sentir assim, não se importar com isso e, Sim, na verdade, entender. Por isso que eu falo, quando pergunta, o pastor pergunta, ele pergunta para entender a real situação. A gente pergunta para isso. Porque existe uma história, né? E aí, essa diversidade, ela tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada porque as pessoas têm que aprender a conviver umas com as outras. com certeza. Independente de alguma coisa. Eu não posso forçar você a se tornar um crente, a não ser que você tenha sede do Senhor. Agora, como é que a fé vem? A fé vem por ouvir a palavra e a palavra do Senhor. Então, o nosso papel aqui é isso, é falar da palavra do Senhor. E se você quiser estar conosco, seguir aí o Retetecast, pode seguir no Instagram, Retetecast, né? Pastor Carlos Tavares Oficial, que faltou um I lá no dia. E o YouTube do Retetecast. Nós vamos entrar no ar em setembro, e aí você vai começar a ouvir um pouquinho do Senhor, os milagres do Senhor, o trabalhar de Deus na vida das pessoas, e diferenciar completamente do que é ter relação com Deus, né? E a religiosidade. E o que estraga muito hoje no mundo cristão é a religiosidade. É a religiosidade. Fanatismo, né? É porque tem coisa que não é. Tem uma senhorinha da internet aí que tudo ela fala. Não pode pintar a unha. Isso é do inferno. E não sei o que, tá lá. E ela viraliza, né? Pode ser que Muito. ela tá pensando que tá alcançando muitas vidas, mas ela afasta muito. Jesus Cristo é amor. Deus é relacionamento. Jesus Cristo é amor. Eu respeito o próximo, eu trato bem o próximo, eu ajudo o próximo. Isso é Deus. Não tem. Independente das escolhas do próximo, né? Porque aí é de mim, nunca é do próximo, sempre é de mim. Entendi. Se eu não me cuidar, se eu não respeitar o próximo, né? Tem post que você vê na internet que o cara senta com o outro do lado, o cara é roqueiro, é não sei o quê, e a gente tem isso mesmo, porque é do ser humano. É do ser humano questionar o outro ou falar alguma coisa do outro. Mas dentro da igreja, e aí você tem que fazer o quê? Abraça, seja bem-vindo. És bem-vindo em nome de Jesus. Então, assim, por quê? Porque a gente quer o bem. A gente só quer o bem. O diferente disso, que não tem bom, ou a pessoa não está preparada para fazer achando que está fazendo correto, ou não é de Deus. Simples assim. Entendi. Então é isso aí. Vamos finalizar, cabeça? Mais um podcast Tailândia. Eu quero agradecer a presença da Cintia. Obrigado por ter aceito o convite. E deixa aí o teu abraço aí pra galera também. Eu quero agradecer a oportunidade aí de participar aqui do Tailândia. Eu acho que vocês tiveram uma grande sacada de fazer esse podcast, né? Gosto muito da ideia do Tailândia, da história de como nasceu Tailândia, né? E isso é um respeito às origens, e isso é muito bacana, né? Nós somos todos iguais, né? E morar em Taguatinga ou morar em Ceilândia e ter um podcast só nosso, dos dois, não é para qualquer um, meu amigo. Então, eu agradeço demais fazer parte desse projeto aqui, dos dois modos, sendo entrevistada como utilizando os estúdios do Tailândia Podcast para gravar. Então, eu agradeço aí a sua audiência também. Convida seus amigos para curtir a página do Tailândia Podcast. Compartilha, né? Você também pode sugerir temas para fazer, né, as entrevistas aqui, porque a gente entende que o projeto Tailândia Podcast é para isso. Ele acabou de falar da diversidade. Então você faz parte da diversidade. Você pode indicar temas ou vir gravar seu podcast aqui também. Então, estar nesse ambiente aqui, para mim, é um prazer por conta de tudo isso.
Então, obrigado aí pelo convite, Prazer agradecer a produção aí também. E se precisar, estamos lá. Programa Junto e Misturado, todo sábado, Rádio Atividade FM, a partir das 18 horas. Liga o rádio lá, sintoniza o dial e vamos brincar, porque sabadão é dia de festa. É isso aí, galera.